Teleaula Natal. Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo. A gente vai dar continuidade das aulas de prática corporal de aventura. Nós vamos para a aula 24, tá? Meu sinal em libras é o punho cerrado com o polegar estendido, passando do lado esquerdo para o lado direito do queixo. Tá? Sou alto, não uso barba e sou homem. Nesse primeiro slide a gente vai ter a Secretaria Municipal de Educação em cima, o símbolo, daí vai logo abaixo, Educação Física, centralizado, o símbolo da formação de Educação Física Foco, aula 24, prática corporal de aventura na natureza, professor Rodrigo e professor colaboradora Josiângela Gomes. Nesse slide agora a gente vai ter em relação ao roteiro da aula. Nessa aula a gente vai trabalhar prática corporal de aventura na natureza, lembra que na aula anterior a gente falou sobre prática corporal de aventura urbana, os efeitos das PCAs no corpo, das práticas corporais no corpo, a adrenalina, o hormônio da sobrevivência, ele vai dar um destaquezinho em relação a essa parte, esse hormônio em relação ao nosso corpo. A gente vai ter alguns exemplos, que é o arborismo, surf, esporte de orientação, as práticas da natureza e os princípios de não deixar rastro, do cuidado com a natureza, com relação ao meio ambiente, os benefícios das PCAs na natureza e a gente vai ter no final a sugestão da prática da atividade da semana. Nesse slide agora a gente vai em relação às práticas corporais de aventura na natureza. As práticas corporais de aventura na natureza se caracterizam por explorar as incertezas que o meio ambiente da natureza cria para o praticante na geração de sensações de prazer e emoção de risco controlado. Tá? Essa é uma definição da base curricular nacional. Lembrar que sempre a gente vai ter essa ideia do risco, da imprevisibilidade, tudo controlado. Na parte anterior a gente tinha a ideia de ocorrer dentro da cidade, e aqui a gente vai ocorrer na natureza, naquela parte menos tocada pelo homem, tá? Então ele vai ter sempre essa busca desse praticante por essa sensação. Lembrar que a gente tratou nas aulas anteriores também em relação à parte do lazer, dessa quebra da rotina do nosso dia a dia. As atividades de aventura podem acontecer nos espaços de terra, ar e água, a gente já tratou também nas aulas anteriores. A gente tem 3 imagens aqui nesse slide. No primeira imagem, do lado esquerdo, a gente vai ter falando da terra, que nós temos aqui a imagem numa floresta, 2 homens caminhando, fazendo uma subida. Na imagem central, a gente vai ter uma tirolesa na parte do ar em relação à pessoa numa cadeirinha descendo uma tirolesa, uma corda. Tá? E na terceira imagem, em relação à prática na água, a gente vai ter o pessoal fazendo uma canoagem em grupo, tá? Descendo uma corredeira. Em relação às práticas corporais na natureza, o termo aventura vem do latim adventure, tá? Significa que o que está por vir, desconhecido, incerto e imprevisível. Então ela tem tudo a ver com a ideia dessas práticas, tá? Que é a ideia de você buscar aquele desconhecido, aquela sensação daquele desconhecido, daquele desafio. E elas são a essência da PCA, o indivíduo em busca de um retorno à essência humana, de reaproximação ao meio natural e ao desejo do desafio e de superação de limite. Então, lembrar que a busca, principalmente, a gente vai estar muito ligado, a gente já falou isso também anteriormente nas nossas aulas, em relação a essa busca do lazer, de você ocupar aquele tempo que você tem livre da sua rotina do dia a dia. E você tenta buscar alguma atividade, tá, que ela vai lhe desafiar até aquela incerteza, buscar essa parte desse prazer, dessa incerteza, desse desafio. Tá? A gente vai ter aqui os efeitos da PCA, o Prática Corporal de Aventura, no corpo. A vivência das práticas corporais de aventura proporciona a liberação de hormônios ou neurotransmissores relacionados à sensação de bem-estar e prazer, além de trazer uma série de outros benefícios. Então a gente vai ter essa ideia dos hormônios e neurotransmissores, são substâncias que tem no nosso corpo que ela vai desencadear alguma reação dentro do organismo. E esses hormônios e neurotransmissores ele tem uma reação específica, tá certo? Ele vai buscar uma reação específica dentro do nosso corpo. Então a gente vai ter alguns exemplos aqui de neurotransmissores. A gente vai ter primeiro a dopamina, que reduz a ansiedade e melhora o ânimo. Tá? A melatonina melhora a qualidade do sono. A noradrenalina reduz o estresse, melhora o foco e a capacidade de raciocinar. A endorfina reduz a dor, a depressão e aumenta a sensação de liberdade. Então a gente tem alguns exemplos aqui, né, nesse slide em relação a esses hormônios ou neurotransmissores
que são desencadeados durante as práticas corporais de aventura. Tá? E aqui a gente vai dar um destaque maior em relação à adrenalina, o hormônio da sobrevivência. Tá? Então, o que esse hormônio ele vai desencadear no nosso corpo? Então, a primeira coisa que ele vai fazer, vai acontecer um aumento da frequência cardíaca, o coração vai disparar. Por quê? Na hora que ele aumenta a frequência cardíaca, ele vai aumentar a oxigenação das extremidades e a partir daí ele vai preparar o organismo para aquilo que vai acontecer. Aquele estresse que aconteceu, aquela possibilidade de evento que vai acontecer, então tem essa liberação de adrenalina e o organismo todo começa a se preparar. A primeira coisa que ele faz, o organismo, é liberar mais oxigênio para que ele funcione melhor. Então você vai ter um aumento da circulação. Tá? Segundo ponto, a gente vai, com esse aumento da circulação, com esse aumento, esse preparo, a gente vai ter uma tensão na musculatura. Então a adrenalina ele vai preparar essa musculatura para que tenha alguma reação, algum movimento que vai reagir àquele desafio. A gente vai ter um aumento da transpiração também, porque você tem um aumento do nosso metabolismo, então você vai começar a gastar mais energia, você vai precisar que a água do seu corpo ele diminua esse calor corporal, então ele vai usar essa transpiração para baixar isso aí. A gente vai ter a dilatação da pupila, então para você poder visualizar melhor o que está acontecendo, vai ter um aumento. Se vai ter um aumento da frequência cardíaca, por consequência, a gente vai ter um aumento da respiração. A gente aumenta a frequência cardíaca, a frequência respiratória também aumenta, porque o coração vai levar mais oxigênio e na hora que leva mais oxigênio, precisa ter uma troca maior dos gases no pulmão. Tá? E aqui a gente vai ter alguns exemplos dessas práticas corporais de aventura na natureza. O primeiro que a gente vai destacar é o arvorismo. Tá? Essa prática consiste na travessia entre plataformas montadas no alto de copas de árvores, nas quais os praticantes percorrem o trajeto suspenso, ultrapassando diferentes tipos de obstáculos, como escadas verticais, pontes, tirolesas, etc. Existe um aparato de segurança que é chamado de kit arvorismo. O kit arvorismo é composto por um cabo de segurança, a cadeirinha, a polia, mosquetão e capacete. Então, nesse slide, a gente vai ter a imagem de uma pessoa praticando o arvorismo. É um GIF, ele está em movimento. A gente vai ter uma parte que ele vai aparecer a pessoa suspensa em cabos, usando esse kit de proteção. E depois a gente vai ter uma imagem da pessoa transpassando esses dois pontos em cima de uma esteira, como se fosse uma ponte de madeira. Tá? Como segundo exemplo de prática corporal na natureza, a gente vai ter o surf, que é um dos mais difundidos e mais conhecidos. E também algumas teorias colocam que ele é um dos precursores, é o pioneiro em relação às práticas. O surf é o desporto aquático que consiste em deslizar sobre ondas no mar, com uma prancha efetuando simultaneamente diversas manobras com diferentes graus de dificuldade. É também o pioneiro nas práticas corporais de aventura. A maior evidência é que o surf tenha surgido há aproximadamente 1.500 anos. Não o surf esporte que a gente conhece hoje. Então, a atividade práticas que lembrem essa prática, a gente tem evidência que surgiu há 1.500 anos atrás. Tá? Então, lembrando, aqui nós temos uma imagem de uma pessoa surfando, uma pessoa com uma prancha, ele está deslizando na onda e está passando por dentro dessa onda e a onda está cobrindo ele, fazendo o que a gente chama de tubo. Nessa imagem aqui, como o surf é um dos pioneiros, a gente tem a ideia de destacar para vocês que a gente vai ter uma variação, nesse slide aqui, uma variação de pranchas. Cada modalidade do surf ele vai ter uma prancha específica para ela. A gente vai ter uma menor até uma maior. A gente vai ter a menor nessa imagem aqui. Nós temos 9 pranchas, 9 imagens de pranchas, da menor para a maior, da esquerda para a direita. Tá? A menor a gente vai ter a tall wing, que é a menor prancha, que ela vai ter específica para uma modalidade, até a maior prancha que a gente tem representada nessa imagem aqui, que é a do stand-up paddle, que vocês vão encontrar ela lá na praia de Ponta, como a gente já destacou anteriormente, a gente vai ter essa prática lá em Ponta Negra. Tá? E algumas lojas de esporte vocês conseguem ver essa prancha stand-up paddle, ela é bem grande, ela tem mais de 2 metros de altura, de comprimento. Outra prática que a gente pode destacar é o esporte de orientação. Tá? É um esporte que o praticante se orienta ao longo de uma série de pontos de controle demarcados no terreno, usando para isso uma bússola e um mapa. Então você vai se deslocar pelo terreno, esse terreno tem alguns pontos que você deve chegar, e para você chegar nesses pontos aí você vai ter uma bússola para lhe orientar e um mapa.
A sequência de passagem de PCE é obrigatória, contudo a escolha de uma rota entre eles é livre. Então, você pode ter uma sequência para você seguir e você pode escolher a melhor rota e isso vai fazer a diferença em relação a essa prática. Então, a gente tem também um ponto importante para a gente destacar, principalmente quando a gente for falar sobre a prática corporal de aventura na natureza, a gente vai destacar esse princípio aqui, que é não deixe rastros. Tá? Então, quando você for para fazer a prática e você for para o ambiente da natureza, que você não interfira muito nele. Então, primeiro, conhecer antes de ir, planejamento é fundamental. Quando você for fazer uma prática da natureza, primeiro você deve conhecer o local que você vai fazer a prática. Tá? É muito importante. Lembra que a gente falou sobre os riscos, que você deve conhecer o risco, analisar o risco, tá? Avaliar esse risco e tratar. Então, você deve primeiro planejar para onde é que você vai. Aqui no segundo, permanecer nas trilhas e acampar em local com permissão. Então você tem, em alguns locais você tem trilhas próprias, que você deve seguir até para sua segurança e você acampar em locais de permissão, até porque esses locais normalmente eles são organizados para receber esse acampamento. Você não vai ter, eles já são preparados, tem local para despejar o lixo, em alguns locais você tem até o banheiro que você pode ir, então usa esses locais até você não invadir o local que não é permitido vocês entrarem, tá? Dar um fim apropriado aos resíduos produzidos. Então, a todo o lixo que você produzir, todo o resíduo que você produzir, você deve dar um fim apropriado a ele. Se no local que você está tem um local para dar o fim a ele, você vai e coloca naquele local. Se não tem um local apropriado, você deve juntar esse lixo, esse resíduo, e trazer junto com você e colocar no local apropriado posteriormente. Deixar os locais como se forem encontrados, traga seu lixo de volta, como ele disse. Você deve interferir o mínimo possível. A ideia da prática corporal na natureza também tem essa ideia da preservação ambiental. Você deve ir e deve interferir o mínimo possível. É um dos princípios dessa prática. Então você vai, leva seu lixo e traga seu lixo de volta. E vai destinar ele o local apropriado. Também não adianta você tirar da natureza e jogar no meio da estrada. Não fez nada, tá? Então vai, procura um local apropriado para colocar esse resíduo. Permitir que os animais silvestres mantenham silvestres. Então, se você vai no local e você encontra um animal silvestre daquele local, o ideal é que você não atrapalhe o habitat dele. Então, você procura outro local para você se colocar, ou que você fique no espaço que não vai atrapalhar a vida desse animal. Compartilhar as trilhas e cuidar dos animais e plantas. Então, você vai compartilhar quais são as melhores trilhas, tá? E cuidar desses animais e plantas que você vai encontrar durante a trilha. Usar equipamento de segurança se necessário. Então sempre, a gente vem falando, a prática corporal de aventura, você deve analisar o risco e sempre o teu risco tem que ser controlado. E em alguns momentos você vai ter que usar um equipamento de proteção. Tá? Analise bem os perigos e riscos do local. Então mesma coisa, sempre ressaltando, você tem que conhecer o local, avaliar esse local, e ver se esse perigo, esse risco que ele proporciona, você aceita correr esse risco. E atenção ao corpo, então a relação ao aquecimento, ao alongamento, descanso e alimentação. Então tenham cuidado, dessas práticas ao ar livre acontecem em períodos quentes, pode ocorrer uma desidratação, então você deve preparar esse corpo, você deve descansar o suficiente, se alimentar direito para não ter nenhum problema. Tá? Os benefícios da prática corporal na natureza. Então a gente vai ter alguns benefícios, desenvolve os aspectos relevantes como o autoconhecimento, a autoestima e a autoconfiança. A gente vai ter esse trabalho em relação a essa prática. Você vai estar no meio, a natureza, então você sai daquele seu dia a dia, você consegue se pensar mais em você consegue se centrar mais. Promove reflexões e questões ligadas à preservação ambiental, aspectos geográficos, históricos e físico local que possibilita a prática. Então, quando você conhece um local, você vai saber a história daquele local, e a partir daí você vai começar até a pensar como é que você vai poder proteger aquele local que você visitou. Agrega novas experiências, valores humanos, educacionais e pessoas ligadas a vivências individuais e coletivas da natureza. Então, você vai ter também essa valorização em relação à parte educacional, você vai conhecer aquele local, você pode estudar sobre aquele ambiente, aquele meio ambiente que você está visitando, você vai conhecer a história daquele local, aquelas pessoas que vivem lá, você pode estudar sobre a economia daquele local, como é que eles vivem, a história daquele local, quais são as práticas corporais predominantes naquele local, então você tem toda essa influência.
Nesse slide tem uma imagem, que é um GIF, tá? Mostrando uma queda d'água, uma cachoeira, numa floresta intocada, tá? Bem assim, não consegue visualizar nenhuma ação humana aí nela. E para finalizar nas nossas aulas da semana, a gente vai lembrar que vai ser proposto para vocês a atividade da semana, tá? Lembre de ir na escola pegar o material, conversar com o professor de vocês, sempre estar buscando fazer essas atividades. Isso os professores vão passar especificamente para vocês. Então, boa aula, bom estudo para vocês.